Bom, pessoal, enquanto o pessoal termina de chegar, a gente vai dando os avisos e começando aqui a introdução do evento. E aí dá o tempo final do pessoal acabar de se acomodar aqui na sala. Eu vou dar, então, alguns avisos e apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e a todas. Bem-vindos a Transversalidades. Eu sou Pompeia Tavares, sou coordenadora pedagógica do programa CCBB Educativo aqui no Rio de Janeiro. Queria agradecer a presença de todos, de todas, e também do nosso convidado, Thiago Concílio, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Bom, esse evento é o Transversalidades, então bem-vindos ao nosso encontro. O Transversalidades é um curso online, né? Ele já foi presencial, atualmente está no formato virtual, e é um curso para professores e educadores que aborda temas transversais aos campos da educação e da arte, conectando questões presentes nas exposições e urgências e reflexões cotidianas. Tem entre seus temas as práticas artísticas e sociais, a memória, a produção de subjetividades, de territórios e de patrimônios. O nosso encontro presencial costumava ser esse momento intenso de trocas também com os educadores que atuam com os grupos que normalmente a gente recebia presencialmente, né? Mas então é um momento de construir outros modos de conversação também, virtualmente. Queria agradecer ao Banco do Brasil, que está junto com a BBDTVM patrocinando este encontro. Queria dizer que o encontro será gravado, ele já está sendo gravado, Transversalidades vai ser também disponibilizado no canal do YouTube do JACA, Centro de Arte e Tecnologia, que realiza esse projeto educativo do CCBB, e também no nosso site, ccbbeducativo.com, na nossa plataforma do Arquivo Vivo. Esse Arquivo Vivo é um material, é um local onde a gente reúne todos os materiais produzidos no programa, sejam as atividades gravadas, relatos de atividades que nós já realizamos, mas que não foram gravadas. E está bastante rico, acho que vale a pena dar uma conferida. E logo mais a gente vai ter esse encontro também disponibilizado lá. Nós inicialmente mantemos os microfones desligados, né, só por uma questão de ordem, mas eventualmente a gente vai abrir para conversa, para o diálogo, e vamos dar a voz também para a gente poder trocar um pouquinho nesse encontro. Nossa previsão é de 2 horas, né? A gente vai até às 16 da tarde, e vamos também conduzindo essa conversa a partir da fala do Thiago, que vai abrindo aos poucos o espaço para essas conversas e interações acontecerem. O chat vai estar disponível para vocês conversarem conosco durante todo o encontro. O Thiago nem sempre vai poder responder esse chat, mas eu vou dar um apoio aí. Então, o máximo que a gente conseguir de atender as perguntas e questões que surgirem no chat é o nosso objetivo, tá? Hoje, o Transversalidades sempre tem a presença de um intérprete de Libras. Hoje a gente tem a presença da Rosane Lucas, nossa parceira intérprete. Se vocês quiserem fixar a imagem da intérprete, dá para clicar nos 3 pontinhos aí da imagem dela e clicar em PIN. Eu vou colocar essas instruções também no chat para facilitar. Então, obrigada, Rosana, pela presença também. Nós estamos realizando o programa CCBB Educativo, realizando visitas virtuais online pela plataforma do Zoom. Então, professores, educadores que estiverem interessados, nós temos as informações disponibilizadas no nosso site, o e-mail para contato, se quiserem marcar com a gente uma conversa, não precisa ser necessariamente um grupo escolar, pode ser um grupo de qualquer formato, inclusive de professores. Vai ser um prazer encontrar vocês por lá. Vou colocar também depois no chat as informações para vocês acessarem, tá? Então, vamos ao que interessa hoje. Nós vamos falar sobre tradução e educação em perspectivas. Vou ler para vocês o release do encontro.
atuando a partir de perguntas, afirmações, provocações ou mesmo do silêncio. O educador museal já foi considerado como guia, monitor, mediador e educador. Seja como for, é alguém que se coloca entre ou com o visitante para compartilhar experiências. Tendo em vista o reconhecimento recente do papel do educador museal no contexto brasileiro, este encontro debate em que medidas a tradução pode fundamentar uma ação educativa a partir de 3 procedimentos distintos: literário, educativo e epistemológico. E traz como desejo mobilizar uma preocupação com a linguagem em um modelo aberto, processual e plural. Então, quem vai falar sobre isso hoje conosco é o Thiago Consiglio, que possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e graduação em Comunicação Social pela Universidade de Sorocaba. Desde 2009 faz parte do grupo de pesquisa Educação Museal, Conceitos, História e Políticas do IBRAM no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, queria agradecer, Thiago, pela presença, dizer que é uma honra ter outro educador aqui nesse encontro, e tenho certeza que vai ser muito prazeroso e instrutivo para todos nós. Então, eu passo a palavra e desejo a todos e a todas um momento bastante enriquecedor. Alô? Oi, voltou? Isso, agora fomos. Bom, Ótimo. o que eu estava tentando falar era justamente isso. Eu queria pedir licença pelas questões tecnológicas, porque, de uma certa forma, a gente está experimentando esse momento. Você mesmo comentou transversalidades, o papel, né? Enfim, o caminho que ele tomou. E, na prática, já estava reconhecendo isso para mim, mas, enfim, pedindo licença para todo mundo, no sentido de que, enfim, eu quero tentar trazer algumas questões a partir desse momento, né, no sentido, no conteúdo desse encontro, mas a todo momento que vocês quiserem, tanto pelo chat quanto apresentações, enfim, de comentários, fiquem à vontade, porque eu acho que a gente consegue, enfim, fazer esse diálogo de uma forma bastante interessante. E para aproveitar o momento, deixa eu aproveitar aqui já colocar minha apresentação. Bom, esse é o meu contato. Enfim, se alguém quiser depois enviar algum outro tipo de nota ou, enfim, começar um diálogo a partir para outros caminhos, fiquem à vontade. Mas o que me mobiliza nesse encontro de hoje é compartilhar uma pesquisa que ela, de uma forma concreta, se desenvolveu no mestrado em Educação que eu realizei, mas ela vem desde o começo, desde a minha primeira visita que eu realizei numa exposição, e eu vou tentar comentar um pouquinho esse processo, né, da descoberta, das relações entre o que seria a teoria, o que seria a prática nesse contexto, mas foi um esforço para mim bastante longo e árduo, no sentido de pensar o que seria então essa prática que a gente chama de mediação cultural, de educação museal, de nananana. Tem vários nomes para ser colocados aí, o que de uma certa forma são várias traduções para essa prática. Então, só para comentar de onde que eu venho, o que eu fiz, né? E depois como isso se relaciona com a minha prática, porque eu acho que toda prática ela carrega um aspecto biográfico. Eu me formei e graduei em jornalismo, então acho que essa relação, pensar comunicação, pensar a relação de públicos, ou, enfim, comunicação no geral, né? Ela é bem interessante no sentido de pensar também essas intenções, aquilo que eu quero apresentar, aquilo que eu quero comunicar, mas foi ali que eu conheci, então, Paulo Freire, na academia, né? Na aula de um curso de arte e educação, que eu tive essa possibilidade. E o mestrado em educação foi aí onde que eu aprofundei aquilo que me foi apresentado durante minha prática. Depois eu vou falar um pouquinho o que seria então essa ideia de tradução. Mas essas experiências elas acontecem de uma certa forma no mesmo território que eu considero e eu vivo conversando sobre, né? Quando me coloco aí na rede de educadores de museus do Brasil, por exemplo, eu sempre estou falando como paulista, mas ao mesmo tempo do interior paulista. Então, todas as experiências que eu tive, essa relação que eu tenho muito da prática, né, da educação, da ação cultural, vem desse campo, desse território, que a gente pode depois discutir um pouquinho essa ideia de localidade, enfim, de hegemonia, né, espaços que acontecem, que práticas são essas e quais são as especificidades dessas práticas.
No momento, então, eu estou começando o doutorado em educação, então estou querendo aprofundar um pouco mais essa pesquisa, que eu vou comentar ela em linhas gerais. E, ao mesmo tempo, eu estou no grupo de pesquisa que a Pompeia citou, que ele está vinculado ao CNPq e ao IBRAM, que ele está discutindo educação museal a partir de conceitos, história e política. Políticas no plural também. E, nesse sentido, esse grupo de pesquisa, acho interessante citar ele, porque ele também vem de educadores articulados na rede de educadores de museus, mas ele também está muito, no momento contemporâneo, discutindo o que é educação museal, como que a gente, então, conceitualiza isso, como que a gente dá nome a essa educação. E, nesse sentido, então, por que eu vou falar de educação museal nesse momento? Até coloquei uma imagem ali que ela representa isso, que para mim eu tenho uma série de motivações e algum tipo de mobilização, questões que me motivam, que me mobilizam para fazer problematizações nesse sentido. Então, aquilo que me motiva e esse momento atual, né, por que falar de educação museal? A imagem que está aí, não sei se dá para ver muito bem, ela é a imagem do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018, quando ele estava em chamas. E o ponto de partida, então, acho que dá para pensar nesse momento contemporâneo, que é uma certa desvalorização da área museológica, nesse contexto que a gente está. Brasileiro, enfim, pode ser também latino-americano, mas nesse momento, que papel que tem tanto essa relação com o patrimônio, essa relação dos acervos, pensar os museus enquanto arquivos, aonde que eles estão? Eles são prioridade, eles não são? O Museu Nacional, em 2018, é um exemplo. Ele não é o único museu que pegou fogo, a gente sabe de outros contextos, mas acho que ele representa simbolicamente esse momento que a gente pode, eu posso me colocar como a gente está sempre se reinventando por um lado, mas resistindo por outro. E, curiosamente, um ano antes, acontece então a publicação da Política Nacional de Educação Museal, que ela, por um lado, é uma política pública, né, de âmbito nacional, ela acontece para o Brasil todo, mas ela parte de uma mobilização de agentes da sociedade civil em relação ao poder público. Então, diferente de outras políticas públicas que só vêm de cima, entre aspas, né, de cima para baixo, essa acontece numa relação muito ampla e horizontal, e a PNEM, né, que é a sigla da Política Nacional de Educação Museal, ela vem como, para mim, uma inspiração e uma motivação nesse sentido da desvalorização, que ela é um enfrentamento dessa desvalorização. Na história da educação museal, a gente vem debatendo isso em vários espaços, a gente entende que o primeiro educativo, o primeiro setor educativo, ele aconteceu no próprio Museu Nacional, então por isso também é outro símbolo, né, relacionado com outro marco, né, relacionado com esse símbolo, que ele foi, o setor educativo do Museu Nacional foi o primeiro espaço constituído, institucionalizado, que foi em 1928, se eu não me engano. Então, pensar que no começo do século XX, 28 anos depois do começo, né, pensando assim, né, no período que a gente está vivendo, teve o primeiro setor educativo institucionalizado, então, de uma certa forma recente, historicamente falando, e pensar que a Política Nacional de Educação Museal ela também marca no sentido de que é a primeira política nesse âmbito nacional. Então, em 2017 que ela está acontecendo. Então, pensar como a gente está num espaço muito recente, mas, ao mesmo tempo, é um processo que a gente está se entendendo enquanto produção de conhecimento e elaboração de articulações que reconheçam a área e o campo de atuação. Então, é um movimento, é uma fase de transição, uma consolidação dessa área. E, por outro lado, como ela é recente e está se consolidando, é possível identificar que não há um tipo unificado dessa prática. Ela não acontece num espaço só, ela acontece de diversas formas. A gente ouve vários termos para fazer os fundamentos dessa prática. Então, o exercício está muito numa relação e numa discussão qual é a especificidade dessa educação museal, o que ela significa nesse momento que a gente está vivendo, mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que tem muita coisa acontecendo que às vezes nem dialoga, ou às vezes está dialogando, mas está dialogando em línguas diferentes. Eu acho que depois eu vou chegar a isso no sentido da tradução. E eu acho isso muito relevante, e a tradução, para mim, aparece como uma articulação possível dentro desse universo de
conteúdo e de possibilidades. Por outro lado, também entendendo os agentes da educação enquanto públicos. Então, a gente não só atua, mas a gente frequenta esses espaços. E eu acho que a nossa articulação enquanto sociedade civil, enquanto públicos e enquanto agentes, né, da educação, ela envolve a nossa possibilidade de influenciar essas instituições, a gente entender o campo de conhecimento como um campo vivo, ele está vivo, ele está se alterando, ele está se transformando o tempo todo. E daí uma frase que eu coloquei ali no final das motivações é: por uma construção arqueológica do conhecimento que supera a linha abissal colonial, pensando nas epistemologias do Sul. Então, eu vou comentar um pouco mais à frente o que seria isso, uma coisa que me motiva nesse momento, que é pensar, então, a gente tem um debate, né, no âmbito do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, está debatendo uma reformulação do conceito de museu. E tem vários países, vários contextos que estão fazendo esse debate, e eu acho importante, nesse sentido, a gente também partir do ponto de vista do Brasil, né, e não só do Brasil, mas da América Latina, e pensar no sentido da decolonialidade que aparece em várias discussões. Então, que tipo de pensamento, que tipo de construção, né, de elaboração desse conceito a gente parte reconhecendo o território do Brasil, por exemplo. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para dar esse geral, da onde, enfim, uma, entre aspas, justificativa desse encontro. Eu acredito também, por outro lado, que existem essas possibilidades de entender que o museu também ele é considerado uma instituição educativa, mas nem todo mundo concorda com isso, né? Então, pensando no espaço de consolidação, a gente vê vários agentes ou vários, enfim, organizações. Não é um consenso de que o museu também é um espaço de educação. E uma consequência desse tipo de enfrentamento que a gente tem no sentido de pensar a educação e os museus é que o educativo ou a ação educativa dentro do museu ela acaba sendo colocada em alguns casos como rebaixada, como uma ação secundária. Então a ação secundária seria no sentido de ela parte de uma demanda a outra, ela parte de repente em algumas práticas a voz do educador ela mal aparece nas relações institucionais. E eu acho que o encontro de hoje ele também significa esse sentido de trazer esse debate, né, envolver educadores. Eu acho importante recolocar essa situação. E também reconhecer a precarização do trabalho dos educadores. Eu também já vivi muitos contratos temporários em vários territórios. E eu acho que se colocar, né, pensar então a educação e a educação nos museus como um espaço autônomo, um espaço, enfim, um objetivo que a gente pode alcançar, um horizonte, né? Eu acho que é entre aspas, um espaço de uma disputa que a gente está vivendo, mas eu acho que não é uma disputa, entre aspas, para ganhar, mas é um espaço de entender esses outros agentes e de uma arena, né, que se possa ser colocada dessa forma. E no sentido dessa pesquisa que eu desenvolvi, eu também coloco um espaço, uma problematização, que é pensar, eu coloquei a frase, né, nem toda pesquisa é empírica, pensando que muitas vezes quando a gente vai entrar num programa, né, de pesquisa, seja mestrado ou doutorado, a gente tem muito uma demanda das instituições acadêmicas, no caso, pensar a pesquisa relacionada muito com uma prática empírica, um objeto concreto, uma relação com um espaço, enfim, pessoas que a gente vai coletar dados, fazer toda essa relação. Então, sempre tem um caminho, entre aspas, padrão de uma pesquisa, que é muito articular a teoria e pensar depois aplicar ela, né? No sentido de, até eu vou depois dar para problematizar o que seria aplicar. Porque no sentido que eu estou colocando aqui, eu acho que eu tive uma escolha nesse processo, que foi pensar, então, essa pesquisa, ela foi, que a gente pode chamar de revisão bibliográfica, no sentido, então, que eu me dediquei à teoria e como nesse sentido das problematizações, eu acredito que a teoria também ela deve ser um ponto de a gente parar e olhar só para ela, porque às vezes em alguns casos a gente vê também acaba que o relato da experiência acaba virando muito mais fundamento daquilo que eu estou procurando enquanto prática. Então, se a gente está querendo desenvolver essa prática e conceitualizar ela, eu fiz esse trabalho de pesquisa no caso do mestrado, mas ele está muito envolvido com a minha prática, então acho que essa relação prática ela vem da minha prática profissional, mas a teoria eu acho que é um espaço para a gente se dedicar a ela em vários momentos. Eu acho que
isso acontece, não sou só eu que faço isso, mas a dedicação à teoria também se dá no sentido da tradução, que a tradução é um espaço, né, uma relação com outros autores, uma relação com a tradição. Depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Daí, só para finalizar, então, esse ponto seria, então, qual o ponto de vista da educação museal no Brasil? Acho que essa é uma questão que ela está colocada, enfim, discussões que a gente pode derivar a partir daí. E como todo bom educador dialógico e, entre aspas, né, inspirado por Paulo Freire, que não é só ele que promove, né, esse tipo de debate, eu queria fazer uma pergunta, levantar algumas questões, e ainda tenho, né, uma apresentação para seguir aqui, se for o caso, mas eu queria agora ouvir ou ler, né, de quem estiver aí acompanhando, o que vocês pensam, se vocês têm pensamentos relacionados com as perguntas que eu vou colocar aqui. Por favor, obrigado. Eu queria acrescentar uma questão aí. Para que traduzir? Uhum. Acho que é importante a gente saber para que traduzir. Eu tenho uma experiência razoável com o turismo cultural. E o turismo, ele traduz. Na antropologia do turismo, o tempo todo, a gente está traduzindo a cultura do visitante e do visitador. Então, eu vejo assim, essa sua questão é muito importante, essas questões são muito importantes no contato do eu com o outro. Não eu, José Renato, o eu que recebe, quer dizer, o eu museu, o eu localidade, o eu comunidade, e o outro como aquele visitante de outra cultura. A questão do indigenismo também, isso é muito claro, quando uma tribo indígena te recebe, você precisa traduzir e ser traduzido. Traduzir os seus costumes e traduzir os costumes de quem te recebe. É muitíssimo interessante isso, Tiago, e olha, isso é um conhecimento muito amplo e um papo para a vida toda. Eu acho que você tocou num ponto-chave aí que é espetacular e te agradeço, porque é bacana mesmo essa oportunidade que se abriu para nós aí, enquanto educadores museais, porque o tempo todo a gente faz essa mediação do traduzir, inclusive o traduzir o sentimento, porque você tem que estar de coração aberto para o que o outro está sentindo diante da sua cultura ou diante do seu saber, diante do seu conhecimento e, entre aspas, do não saber dele, né? Porque ele pode não saber aquilo que você está traduzindo ou saber de outra forma, então você vai ter que traduzir também o não saber dele. O que ele não sabe que ele precisa saber. Isso eu acho que é fundamental na questão do museu, não só do museu, mas falando como professor também, na relação do professor com o aluno. Quer dizer, eu preciso estimular o meu aluno a falar o que ele não sabe, para eu saber o que ele não sabe, para eu poder atendê-lo e traduzir para ele o que ele precisa saber. Eu acho que era isso que eu queria te responder. Legal, eu anotei algumas coisas aqui, mas fico no aguardo para ver se mais pessoas estão a fim de falar igual você, né? Mas eu estou vendo que tem algumas coisas chegando no chat também. O Tiago, eu penso que traduzir se aproxima, para mim, de aproximar. Então, quando traduzir? Quando há uma possibilidade de haver um estranhamento numa interação. Né? Quem traduz? Todos nós, porque eu acho que o estranhamento da interação pode acontecer, só que quando pode acontecer em vários momentos em que você entra em contato com uma coisa que você não lhe é familiar, né? Ou não lhe é totalmente familiar, né? Vamos dizer assim.
E por que traduzir? Para que as pessoas possam dialogar, né? Porque se é um estranhamento total, não há diálogo. Então, é isso, basicamente. Legal. Tiago, você quer que eu leia aqui os comentários do Pode chat? ser. Temos dois. A Silvia Arruda está dizendo: faço estas questões na minha prática também, apesar de estar no território da expografia acessível. O verbo traduzir pode ser modificado para cada campo específico de atuação, mas sem nunca perder de vista o questionamento. E tem outro da Karina Kazi dizendo: traduzir em um processo de diálogo dos nossos não saberes. Ainda fico no aguardo se mais pessoas tiverem afim. Posso complementar? Aham, claro. Eu penso muito que o museu, ele traz o ambiente do museu para muitas pessoas, é um ambiente pouco confortável, onde as pessoas também não conseguem se ver parte daquele espaço. E eu penso se traduzir também como, no papel do educador, como uma maneira de você decifrar aquele código daquele espaço para as pessoas, de uma maneira que elas consigam se sentir parte, primeiro ambientalmente, e depois o contato com a exposição, ou com a obra, ou seja lá o que for. Então, eu acho que o papel sempre é de você decifrar um código de comportamento e depois de apreensão mesmo do que ela está fazendo ali. É isso. Legal. Bom, vou comentar algumas coisas que foram colocadas aí, mas fiquem à vontade a todo momento, sabe? Eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo quando eu estou compartilhando a tela, mas só de falar um A já consigo identificar, enfim, a gente pode fazer nesse exercício. O Zé Renato estava comentando a ideia do turismo, pensar o estrangeiro, né? Essa pessoa que vai, né, visitar esses espaços, fazer essa relação, essa tradução da cultura do visitante que você estava comentando. Eu vi muito na fala da Ana, se não me engano, né? Essa ideia de estranhamento. Então, essa coisa dessa, primeiro, entre aspas, uma relação que ela pode ser colocada, vou colocar entre aspas, distante, né? Mas depois, como que a gente entra em contato? Foi mesmo colocada essa ideia de decifrar um código de comportamento, pensar os nossos não saberes, né? E pensando mais específico na prática museológica, né? A Silva colocou essa ideia de traduzir, né, enquanto verbo, enquanto pensar então os campos de atuação. Isso vai ser um lugar bastante interessante e, como eu tinha falado na introdução, acho que ela entra muito nessa linha de que a tradução ela está em vários lugares. A tradução aparece como vários contextos. Eu coloquei essas perguntas inspirada no jornalismo. Não sei se alguém aqui é da área ou conhece, mas tem toda uma relação de você começar a escrever um texto, você tem que escrever o que é mais importante logo no início, que eles chamam de lead, né? E as primeiras perguntas que você pretende colocar logo num texto jornalístico, assim, para você identificar o que é mais importante, tem um jogo de perguntas que é o que, quem, quando, como, onde, quando e por quê. Então, mais ou menos essas perguntas estão colocadas aí. Eu traduzi do contexto de jornalismo para esse contexto de agora, no sentido de realmente ressignificar. Então, a tradução ela também aparece em alguns momentos como uma apropriação, uma ressignificação. Legal, estou vendo a resposta que o Jefferson mandou, uma frase do Oiticica e do Paulo Freire, se eu não me engano, né? Museu é o mundo e Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Vou continuar com a apresentação aqui, mas seguimos com essa possibilidade de diálogo, fiquem à vontade. Estou tentando não falar muito rápido, porque é uma tendência que eu tenho, mas se precisar, me falem e eu vou entender, tá bom? De uma forma resumida, o que essa pesquisa ela, se esforçou em fazer, que eu, né, na relação com essa pesquisa, eu pretendi organizar. Então, pensar a tradução em três dimensões, posso chamar dessa forma.
que é uma dimensão literária, uma dimensão educativa, uma dimensão epistemológica. E essas dimensões elas servem para, no caso da pesquisa, subsidiar uma análise histórica da educação em museus a partir de pontos de vista, que seria uma metodologia pluralista. Talvez eu fale no final da apresentação que seria essa análise, mas não vai ser meu propósito me debruçar muito sobre ela agora. Se alguém tiver interesse, depois dá para acessar a dissertação, ela está disponível online. Mas só para comentar que essa discussão da tradução, ela aparece em nessas 3 dimensões que eu coloquei para subsidiar essa análise. E essa análise, ela parte mais ou menos no que a Silvia colocou, né? Pensar campos específicos. Então, se eu estou olhando o museu, a educação em museus a partir da visualidade, eu estou encarando uma certa situação, certos parâmetros, certas relações que aparecem ali. Mas se eu estou olhando a partir da memória, ela parte de outros lugares, ela também, a museologia traz questões, a história da arte traz questões. Então, nesse exercício que eu propus na pesquisa, foi fazer relações entre esses pontos de vista, a partir da ideia de tradução. E daí, para começar, então, nesse tradução enquanto procedimento literário, eu acho interessante, então, primeiro observar uma evolução do que seria o tradutor. E daí eu utilizo uma pesquisa da Susana Campos-Lages, que ela fala um pouquinho desse desenvolvimento histórico do tradutor, e ela usa a ideia de melancolia para falar, então, nesse desenvolvimento que ele sai, né, ele parte de um âmbito melancólico e depois ele chega, enfim, num outro lugar, que é o contemporâneo. Daí eu queria só dar esse panorama geral da tradução no âmbito literário. Então, o sentimento melancólico, ele aparece quando o tradutor, ele também se coloca como um sujeito rebaixado, um sujeito que é incompleto, um sujeito que tem que sempre se colocar neutro. E eu sempre vou tentar trazer, né, para a prática do dia a dia, mas se vocês identificarem alguma relação com a mediação cultural ou a educação museal, eu acho que ela fica aparecendo, né? Por exemplo, quando o educador ele não tem capacidade de falar aquilo que a obra significa em sua totalidade, ele tem que se anular, ele tem que se neutralizar, porque quem está falando naquele momento é o artista, é o curador, ou é a instituição. Então, acho que existem algumas relações de pensar esse educador nesse sentimento melancólico, uma impossibilidade de corresponder ao sentimento original. Então, aquela língua anterior, né, a tradição, ela está num espaço que o tradutor nunca vai chegar. É sempre um exercício constante e também melancólico, porque você sempre está se colocando, mas você nunca chega onde o autor original chegava, vamos dizer assim. E também ele é cobrado por conhecimentos quase universais, por outro lado, né? Então, da mesma forma que ele tem que ser neutralizar e ele pode ser considerado rebaixado, né? A voz dele, ela parte da voz do original. O conhecimento quase universal no sentido de reconhecer o que seria aquela cultura, de onde vem aquela outra língua, se for uma tradução de uma outra língua, né? Que é onde mais aparece isso. E então uma condição de renúncia da linguagem. Você então sempre está incompleto. Você tem que renunciar a falar tudo que ela permite, porque você, enfim, não dá conta de tudo. Acho que esse é um sentimento muito colocado aí na melancolia da tradução literária, a partir desse desenvolvimento histórico. Isso era, entre aspas, a tradução tradicional, se eu puder chamar dessa forma, para exemplificar. E daí, eu acho que existe, então, outro sentimento que aparece mais no século XX. A Susana Campos-Lages dá o exemplo do Freud como uma situação de que algumas coisas são questionadas. Essa ideia de que um sujeito, ele dá conta, né? O sujeito, ele é unitário, ele é resolvido consigo mesmo, ele já começa a se desfalecer a partir de Freud, por exemplo. Então, a gente não dá conta do texto anterior, a gente não dá conta dos nossos próprios pensamentos, existe um inconsciente, né? Então, acho que a tradução ela começa a aparecer no século XX numa outra vertente, numa outra chave, que é pensar a tradução enquanto uma atividade autônoma. Existem 3 linhas gerais dessa atividade autônoma que a Susana Campos-Lages apresenta.
Eu queria só resumir mesmo, que é então a vertente da reescrita, a vertente da subversão e a vertente da transcriação. De uma forma resumida, a reescrita, então, é quando o tradutor ele aparece, ele coloca, digamos assim, ele transparece o processo de tradução, ele faz questão das coisas estarem em evidência. É um processo de tradução que ele não chega a ser uma intervenção como a subversão, mas ele começa a interferir, ele começa a participar desse processo da releitura, né, vamos dizer assim, da tradução. No exemplo da subversão, a Susana Campos Lages usa autoras que são mais ligadas a uma tradição dos Estados Unidos e do Canadá, e uma vertente que seria, de uma certa forma, vinculada à bandeira feminista. Então, pensa muito essa relação de subverter o texto que está sendo traduzido e de dar chance, enfim, ou problematização aos temas sexistas, e essa relação, enfim, que a gente tem pensando historicamente. Então, uma tradução que começa já a aparecer, começa já a interferir. E a transcriação, eu acho que é um exemplo bem bacana e também me inspira bastante, que é pensar, então, a transcriação no exemplo que a Susana Campos Lages usa dos poetas concretos. Então, um esforço de você utilizar a antropofagia do modernismo anterior, né, aos poetas concretos, mas utilizar a antropofagia numa forma muito mais radical, uma forma muito mais profunda, que é pensar, então, como que a gente transforma aquele texto anterior, como que a gente, né, se apropria daquele texto a ponto de ele virar um novo texto, de ele virar uma outra coisa. Nos poetas concretos, a tradução aparecia muito no mecanismo poético deles, enfim, isso acho que é uma coisa também interessante de se colocar. E a Susana Campos Lages também usa o Harold Bloom, que é um crítico literário. Ele fala muito dessa teoria da influência e ele usa o termo leitura forte, que eu acho também interessante de pensar que como um poeta, ele faz a leitura da tradição. Ele talvez seja um leitor mais especial, se for pensar num contexto bem específico, mas a leitura forte, então, ela aparece como uma leitura que pode ser uma leitura poética. Então, toda leitura, toda relação com a tradição, ela pode aparecer nesse sentido como uma leitura poética, porque você está sempre criando. Então, uma leitura que cria, e a conclusão desse movimento, né, de tradução no âmbito mais contemporâneo é pensar, então, o tradutor como autor de um novo texto. Tem um texto que eu usei nessa pesquisa, que depois eu até posso comentar, que foi uma disciplina no campo da literatura, falando sobre tradução. O resultado dessa disciplina foi 4 textos que traduziam o mesmo texto do Walter Benjamin, que era o texto chamado A Tarefa do Tradutor. Então, pensar que existem traduções escritas, né, traduções literárias, e que dão resultados diferentes. Pensar, então, muito tradutor enquanto sujeito. Então, o segundo momento de pensar a tradução no âmbito literário ainda, eu considero, então, 2 autores, e um autor é um grande amigo, aí, o Jorge Mena Barreto, mas também o Walter Benjamin, que, como eu estava comentando, ele tem todo esse esforço de pensar a tradução, enfim, a relação com a história, como a gente faz uma leitura da própria história. No campo das artes, que é um exemplo que eu utilizei da minha prática também, né, ter sempre mediado exposições de obras de arte, uma ou outra foi histórica, né, no sentido de tipologia, mas no contexto das artes visuais, a obra, essa relação de leitor e espectador com as obras visuais, ela começa a aparecer num contexto da arte conceitual dos anos 60. Então, vamos pensar nas questões recentes, né, que eu estou levantando. Essa também é uma questão, de uma certa forma, recente. E a arte contemporânea ela está muito a partir daí, né? Então, a partir daí, então a leitura ela está no lugar do espectador no sentido da interpretação que ele vai fazer daquela obra, qual o significado que ele vai criar das obras. A arte conceitual, acho que ela trouxe muito isso nesse contexto da produção artística, porque a materialidade, né, começa a ser questionada num outro sentido. Então, a materialidade vai para um outro
aspecto que a gente, em algumas obras, a obra objeto não aparece, mas é uma outra coisa, uma outra relação. Então, como dentro da nossa cabeça, né, na palavra conceitual, como que a gente ressignifica, como que a gente entende isso. E o Jorge Mena Barreto, ele tem um trabalho poético que vai utilizar a ideia de desleitura, que foi uma tradução da palavra misreading que o Harold Bloom usou nos Estados Unidos, que foi a primeira vez que foi utilizada foi pelo Arthur Nestrovsky, que também é um crítico literário. Então ele traduziu misreading em desleitura. E o Jorge Mena Barreto se apropria dessa ideia de desleitura para fazer algumas produções que ele utiliza, né, na sua trajetória. Mas eu acho relevante no sentido da minha prática profissional, como eu estava comentando, foi a experiência que eu tive em 2014, 2015, uma exposição que eu trabalhei, que ela foi num programa chamado Trienal de Artes do Sesc São Paulo, que acontece no Sesc Sorocaba, e o nome dela é Frestas. E nesse contexto, eu tive a oportunidade, então, de conhecer o Jorge Mena Barreto, que estava aliado junto com a Ana Teixeira e a Samantha Moreira, no sentido de pensar um educativo, uma curadoria do educativo. E naquele momento, a primeira vez que eu vi, né, falar sobre isso, eles fizeram uma provocação de colocar os educadores nesse contexto de uma exposição temporária, mas internacional, né, artistas de todo canto, de todos os espaços, mas uma provocação de colocar os educadores enquanto poetas, enquanto criadores, enquanto desleitores. E para entender essa leitura, né, desleitura, ela vem muito no sentido que eu acho que não aparece na transcriação, mas aparece numa ideia de desobediência. Então, essa leitura, ela parte de um desvio dessa trajetória original. De uma certa forma, como o Walter Benjamin vai colocar, que eu vou comentar, é como se fosse fazer uma leitura contra-hegemônica. A gente tem essa possibilidade de uma leitura, como já coloquei, né, da melancólica, aquilo que eu não consigo resolver, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso desviar essa leitura, eu posso fazer outros caminhos, eu posso apontar para outros horizontes. Eu acho que essa ideia da desleitura ela é muito rica para essa discussão da tradução. O Walter Benjamin, ele tem, então, essa questão colocada, ele tem aquele texto sobre um conceito de história, né, que ele vai discutir um pouco de como que ele pensa a relação do pesquisador com a história, isso no momento da escola de Frankfurt, né, lá nos anos 30, por exemplo, e daí ele faz uma discussão desse ponto de vista de pensar a leitura da história a partir de um outro lugar, muito parecido, né? Eu faço essa tradução da desleitura com a escovar a história contra pelo, que é uma frase do Benjamin. Então eu fico pensando muito nessas relações e essa ideia de escovar a história contra pelo é uma tradução que eu faço dessa desleitura. E escovar a história a contrapelo também é uma metáfora, né? Ao mesmo tempo que vai aparecer outras metáforas aí nessa minha discussão. E essa metáfora eu acho importante porque é sempre um procedimento linguístico. Eu estou trazendo uma metáfora, estou falando de outro lugar, às vezes eu vou falar da física, às vezes eu vou falar dessa questão muito mais poética, para dar conta de um conhecimento, para dar conta de um significado. E o Walter Benjamin, então, ele traz essa discussão para falar que a história ela sempre foi escrita pelos vencedores. A história sempre foi um triunfo cortejante, né, dos vencedores. E então uma perspectiva que seja crítica dessa história, ela vai pensar a história de uma forma então outra, uma forma contra-hegemônica, se a gente pode chamar dessa forma, e contestar o que ele chama de empatia com os vencedores. Acho que também esse é um outro ponto de vista bastante interessante de pensar nessa relação. E no outro texto, Walter Benjamin usa aquele texto A Tarefa do Tradutor que eu comentei. Ele pensa especificamente o tradutor como um operador da linguagem. E daí, nessa relação que eu estava trazendo da melancolia, ele está no outro campo, né? Nesse campo de pensar o tradutor, que o esforço dele, para o Walter Benjamin, é muito pensar a poética. Então, o tradutor, o que ele faz para manter a língua dinâmica e manter a língua aberta? Porque a língua sempre foi dinâmica, né? Pensar até o desenvolvimento histórico dela,
e essa relação poética de coisas que são comunicadas, coisas que são transmitidas e outras coisas que a gente não sabe que são. E essas outras coisas, essa abertura, é um ponto que o Walter Benjamin usa para pensar, então, o que o tradutor deve ter como tarefa. Daí, a Susana Camphilages, traduzindo Walter Benjamin, ela conclui no texto, né? Liberar a língua do cativeiro da obra por meio da recriação, essa é a tarefa do tradutor. Agora, esse último ponto para falar da tradução enquanto um procedimento literário, eu queria comentar a partir de 2 autores que vão dar um pé na direção da educação, que são autores, né, o Paulo Freire reconhecidamente, mas tem todo o lance da alfabetização, que a gente pode pensar uma relação da leitura. O Jefferson, né, mandou essa frase que eu coloquei aí, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E o Jacques Rancière, que eu acho uma pessoa e um pesquisador que traz alguns assuntos que tem tudo a ver com o Paulo Freire, mas não sei porquê, não vejo eles tão próximos, mas reconheço que muita gente está discutindo isso também. Então, de uma certa forma, o trabalho poético que eu vinha falando, né, tanto do Benjamin quanto do Jorge Mina Barreto, é pensar, então, o fundamento da aprendizagem, uma discussão sobre a partir de qual lugar que a gente entende o nosso trabalho de educação. E para eles, mais ainda aparece nesses termos para o Rancière, o fundamento da aprendizagem é um trabalho poético de tradução, porque o educador, o educando, né, eles estão muito nessa relação de criar um texto novo, de, enfim, se apropriar daquilo que está sendo colocado. E, ao mesmo tempo, o Jacques Rancière, ele usa o termo espectador, que eu acho bem bacana, e o Paulo Freire não usa, mas, para mim, os dois estão falando a mesma coisa. Porque o Jacques Rancière, ele fala que o ser espectador é uma condição igual de todos. Então, quando eu estou atendendo, estou fazendo uma ação cultural, estou, enfim, mediando uma visita, eu estou num ponto de partida igual àquele outro que está se relacionando comigo. Que todos somos espectadores, e o Jacques Rancière usa essa ideia de espectador e espectador depois emancipado para pensar qual é o ponto de partida dessa leitura, mas como são pontos de partidas iguais, mas são manifestações desiguais. E essa desigualdade implica uma diferença que ela é fundamental, ela é constante, e toda essa discussão da diferença que a gente vê hoje em dia, no sentido de sempre afirmar essa diferença, mas a partir de um ponto de vista, uma igualdade que aparece dessa inteligência. Todos somos iguais, mas a gente se implica de uma forma diferente. E também, por outro lado, nessa relação da leitura, o Rancière também fala muito nessa relação de que eu estou um ponto de igualdade com aquele que eu estou dialogando, e o objeto que está na relação entre a gente, né, que depois o Paulo Freire chama de, enfim, contexto mediatizado, né, que mediatiza a nossa relação. O Rancière muito utiliza essa ideia de que é um terceiro elemento. Então, o livro, a pesquisa, o objeto artístico, ele pode estar na parede, mas ele está no mundo. E quando ele é jogado no mundo, a gente tem uma outra relação com ele. Então, a obra não é o artista nessa discussão. A obra é uma terceira coisa, uma referência que a gente pode ter nessa relação educativa. A gente sempre pode voltar a ela, mas ela é uma outra coisa que a gente vai descobrir junto. Muito na ideia do Paulo Freire também, né, de pensar, então, essa ideia de linguagem e realidade que são dinâmicas. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, está muito nesse contexto de que a gente nasce, a gente surge, a gente se reconhece, vai se reconhecendo, né, enquanto sujeito nessas constantes relações com o mundo, e uma leitura crítica sempre então implica uma percepção entre texto e contexto, que é uma frase do Paulo Freire também. Pensar então texto e contexto, olhando para a vida, né, dos sentidos, para a vida cotidiana, eu acho interessante. O texto talvez aquilo que eu observo, e o contexto aquilo que eu me situo, aquele território que eu me entrego. Daí a frase do Rancière que eu queria citar assim como no museu, numa escola, numa rua, sempre há indivíduos a traçarem seu próprio caminho na floresta das coisas. Eu acho isso também uma metáfora, né, a floresta das coisas, pensar a tradução desse procedimento linguístico, mas nesse sentido
a gente está se aventurando, a gente está descobrindo, e todo mundo é possível de descobrir alguma coisa. Até aqui eu estou falando, então, na dimensão da tradução no âmbito literário, né, dessa relação de texto, e eu queria perguntar para vocês o que vocês estão achando, porque o próximo ponto seria falar da educação propriamente dita. Mas se alguém tiver alguma questão, algum comentário a fazer, fiquem à vontade aí sobre o que eu trouxe. Ou também, se quiserem relacionar com alguma prática que vivenciaram, acho sempre muito importante. Estou lendo também o comentário da Silvia aqui. Legal, Silvia. O comentário que você fez foi muito pensar na etimologia da palavra tradução, e tem alguns autores que trabalham com isso. Eu acho que tem muito a ver com a desleitura que eu estava colocando, né? A ideia de pensar uma leitura desviante, uma leitura contra-hegemônica, e dar uma leitura que trai aquela obra original. Eu acho que pode ser uma forma de ressignificar, enfim, a partir da própria etimologia da palavra, né? O tradutor, a tradução como traição. Bom, eu vou seguindo, mas fiquem à vontade para comentar. Posso só dar um Oi? adendo? Boa tarde, Thiago. Perdão primeiro porque eu entrei atrasada, eu tinha simplesmente me perdi no horário, estava toda manhã esperando, aguardando esse momento, e daí ele me passou. Eu fiquei muito chateada. Eu entrei agora nessa tua última fala, muito bonita, de Rancière, fazendo esse contraponto com Paulo Freire. E aí eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência no museu também, que eu participei de educação em museus durante 5 anos, e foi uma experiência fantástica, onde eu aprendi muito, sobre a eficaz significação dessa coisa chamada essa partilha, essa troca, e não de uma educação conteudista, mas dessa troca que nessa leitura tua de Rancière fala muito lindamente desse pomar, né? E eu me lembrei de uma experiência que eu acabei passando, que está muito na proposta de Paulo Freire também, que é de um outro, de um psicopedagogo, não sei se você conhece, Riven Furstein, que vai trabalhar com intencionalidade, reciprocidade e transcendência. Então, eu tenho uma intenção, e depois eu tenho também uma reciprocidade desse público, né? É na troca, no diálogo, que a gente vai transcender ao próprio objeto até, né? Então, eu queria partilhar isso, que eu achei assim, que eu precisava partilhar nesse instante para não perder esse significado tão lindamente que você colocou aqui. Tá? Gratidão. Que legal, obrigado. Eu acho que, ao mesmo tempo, como eu falei, né, de a gente trazer as práticas, ela vai muito numa tradução que vocês estão fazendo daquilo que eu estou colocando, né? Então, vocês vão ver a palavra tradução aparecendo em tudo quanto é canto, porque também como uma perspectiva da linguagem, né, na discussão teórica, filosófica, ela acaba aparecendo em vários, a partir de um paradigma, né, mais contemporâneo. Essa relação da linguagem, ela vai se colocando de tal forma que ela vira autorreferencial, ela vira cíclica. Então, a tradução acaba aparecendo em tudo quanto é lugar, né? E agora, comentando mais de uma ideia pedagógica, entre aspas, e educativa, no sentido da tradução, pensar a dimensão educativa da tradução, eu queria partir dessa ideia de pensar, então, primeiro, o momento que ela acontece, né, no sentido de uma experiência ou de um acontecimento. E ela está relacionada com a tradução quando a gente pensa a tradução a partir de uma contingência. E essa contingência ela está muito relacionada com o tempo que ela acontece, o momento. E a tradução que eu faço de algo agora não é a tradução que eu vou fazer amanhã, nem vai ser depois, porque eu estou fazendo para outras pessoas, e eu estou outra pessoa amanhã também. Então, esse acontecimento, essa relação da abertura daquilo que a gente vive, né, do tempo, eu acho, enfim,
mobilizadora para a gente pensar toda essa relação da tradução. Para quem conhece o Jorge La Roça, é um cara que trabalha na ideia de experiência no contexto da pedagogia para discutir outro campo da educação no momento contemporâneo, que talvez uma educação tradicional ou conservadora ou reacionária, ela estava muito ligada, ou tecnicista, né, que a gente pode colocar também, ela está ligada com a gente adquirir informação, a gente, né, ter muita informação. Então, só que o La Roça traz isso a partir também do paradigma de uma modernidade. Então, a gente olha para, né, o contexto que está inserido essa prática pedagógica, essa prática educativa. E no momento da modernidade, a gente tinha muito essa relação justamente concreta, né, unitária. A gente tem que ensinar, o sujeito ele tem que ser informado, ele tem que opinar. E o La Roça traz uma crítica em relação a isso, de que a gente está querendo, de uma certa forma, a gente antecipa aquilo que a gente está ensinando, a gente antecipa, a gente sabe o que a gente vai ensinar para o outro, a gente sabe o que o outro vai conhecer, e até que ponto isso é ensinar, até que ponto isso está sendo uma relação aberta, né? E por isso o La Roça provoca a ideia de um gesto de interrupção, um gesto de paixão, pensar os sentidos, né? A experiência em par com o sentido. E o La Roça traz essa ideia de experiência como também algo do indeterminado. Então, aquilo que eu não consigo prever, aquilo que vai acontecer. E nessa apresentação aqui, eu coloquei algumas perguntas pequenininhas em cima, não sei se todo mundo chegou a reparar, mas são algumas questões que me apareceram lendo essa apresentação, algumas traduções. E aí eu estava perguntando nesse slide, o que se antecipa na educação? O que eu posso prever, né, daquilo que eu quero ensinar, daquilo que eu quero, enfim, produzir conhecimento, né? Até para usar um termo mais fundamental e que vai aparecer mais ainda na discussão da epistemologia. E um diálogo que eu queria fazer do Jorge La Roça é pensar, então, com o filósofo Slavoj Žižek, que ele usa outro termo, ele não usa experiência, mas ele usa acontecimento. E daí eu fico muito pensando no termo acontecimental que ele usa, o adjetivo, para justamente tentar englobar esse tipo de experiência, uma experiência acontecimental, né? Uma situação acontecimental. A partir desse pensamento do acontecimento, o Žižek trabalha várias perspectivas filosóficas. Eu uso duas delas aqui nessa apresentação e na pesquisa, que é pensar o acontecimento como uma interferência, um acontecimento como uma contingência, igual eu comentei. É um desequilíbrio entre o universal e o particular. Então, existe uma estrutura formal, né, pensar a filosofia, existe uma relação metafísica, né, uma relação muito mais ampla, ideal, e existe a aplicação do presente, a relação do particular, o desequilíbrio entre o universal e o particular pode estar na via da contingência, que é onde o Žižek traz a ideia de acontecimento. E o acontecimento, ele também aparece como um reenquadramento da realidade, segundo esse autor, que eu acho bastante também significativo, que é pensar, então, um acontecimento que é tal, acontecimento, né, aberto e novo, que ele muda a nossa percepção que a gente tem com o mundo. Ele tem muito uma relação de se conscientizar daquilo que eu venho fazendo, mas o Žižek, ele está muito relacionado com a psicanálise, então ele traz muito uma ideia de que o acontecimento ele me mexe, me move, e a partir da ideia de fantasia, né, o conceito da psicanálise, que vai ser como se fosse o filtro que a gente tem da realidade que a gente está vivenciando, que é para os lacanianos essa ideia do real, nessa relação que a gente tem. E o Žižek coloca então esse termo nesse contexto para pensar então quando a gente não ignora essa fantasia, nossa relação, esse filtro, né? Esse filtro que a gente tem, ele não é para ser passado por cima, mas ele é para a gente se envolver com ele a tal ponto da gente se conscientizar e se emancipar nesse sentido dessa relação. A frase que eu coloquei no final é: coisas surgem quando o equilíbrio é destruído, quando algo dá errado. Então eu fico pensando nesse erro, desvio, né, que eu comentei antes, como possibilidades para a gente pensar essa abertura na educação. E voltando para Paulo Freire, pensar então a educação como prática da liberdade, ele usa no texto Extensão à Comunicação
uma ideia um pouco, pode ser filosófica, né, entre aspas, mas ele vai muito por uma ideia que a gente chama da fenomenologia, que é pensar, então, a relação que eu tenho com, entre aspas, o objeto do conhecimento, uma relação de fenômenos, no sentido de que todos somos sujeitos e os fenômenos não existem por si só. Eles sempre existem na relação com os sujeitos, né, com aqueles que observam. E nesse sentido de não existe um indivíduo isolado, não existe um objeto isolado, sempre existem relações que acontecem. O Paulo Freire apresenta essa relação que eu comentei, né, da relação dinâmica entre texto e contexto, entre sujeito e contexto vivenciado, que é, então, o que ele chama de processo cognoscitivo e comunicativo. Sujeitos que participam do ato da compreensão. Então, eles estão participando enquanto sujeitos, né, se relacionando com aquele objeto do conhecimento, no sentido de ambos estarem juntos, ambos estarem conhecendo, ambos estarem praticando essa liberdade, né, do conhecimento. E, ao mesmo tempo, existe sempre um esforço de se reconstruir esse processo de conhecimento. Ele usa um exemplo do professor que vai tirar uma dúvida de um aluno. Nessa situação, ele também precisa refazer o processo de conhecimento, o processo de desvelando, né, o conhecimento, quando ele vai explicar, no sentido de que ele não está depositando aquele conhecimento para o aluno, mas ele está justamente construindo, partilhando, como a gente está usando o termo também por aqui. Daí a frase que eu separei do Paulo Freire é: todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e uma comunicação entre ambos que se dá através dos signos linguísticos. Então, a tradução, que está aparecendo aqui na dimensão educativa, numa relação, então, do sujeito com o objeto. Então, como eu estou traduzindo aquele objeto, que, por um lado, ela é cognoscitiva, ela é cognitiva, ela é interna, mas ela é também comunicativa, ela também é a tradução para o outro, com o outro. Então, eu fico pensando nessa relação dinâmica entre linguagem, pensamento e realidade. A tradução ela aparece enquanto mobilização educativa nesse sentido. Outro autor que também, no caso, também trabalha educação, que é o Rancière, que eu estava comentando, ele tem um texto chamado Mestre Ignorante, que eu acho bem fundamental para pensar essas questões. Ele usa o termo tradução, ele usa, enfim, toda essa discussão que eu venho amarrando do espectador emancipado, só que o Mestre Ignorante, ele está muito mais se debruçando para a prática da educação. E ele faz uma discussão sobre o que seria, então, essa floresta das coisas, né, que eu estava comentando no outro slide, e como que ela pode ser, então, a tradução como uma prática metodológica dessa educação. Daí, o ponto de partida do autor, então, criticar, né, fazer uma relação a partir de um mito da pedagogia, que seria uma lógica do embrutecimento que ele traz, que é pensar, então, a condição de uma incapacidade. A primeira coisa que eu aprendo é que eu sou incapaz de aprender. Eu preciso de um professor, eu preciso de um mestre. Então, essa é uma discussão que o Rancière traz, que eu acho interessante para pensar, então, outros caminhos que não sejam a partir desse lugar, pensar a partir do mito da explicação, né? O mito da pedagogia. Então, eu não explico ou, né, enfim, não me coloco nesse lugar do embrutecimento. O Rancière também usa a ideia da metáfora, né? Todo momento tem os autores fazendo esse procedimento linguístico de traduzir um conhecimento, enfim, a partir de uma imagem ou uma situação. E o que o Rancière usa de exemplo é pensar, então, o modo como eu aprendo a língua materna é talvez o fundamento de todo tipo de aprendizado. E nesse exercício que o Rancière traz para pensar dessa forma, é que eu aprendo me relacionando. Eu aprendo, né, como o Paulo Freire também colocou, se relacionando, mas eu aprendo decodificando, eu aprendo repetindo, eu aprendo tentando, errando, e alguma coisa, sabe, as pessoas aprendem a falar, aprendem a língua materna
sem necessariamente ter tido um mestre, ter tido, né, uma pessoa que estava lá especificamente fazendo aquilo que o mito da pedagogia, da explicação, apresenta. E o Rancière usa essa ideia, então, de aprender e compreender como duas maneiras do mesmo ato de tradução. Como eu falei do Paulo Freire, a tradução, então, pode ser a forma como eu me aproprio, mas também como eu compartilho, como eu estou sempre nessa relação dinâmica. E acho interessante colocar essa ideia de poetização do saber, como vários autores colocam. Então, a tradução aparece como ponto como eu me coloco numa situação que é artesanal, que é elaborar o meu discurso. Então, o meu discurso ele não serve só para comunicar, mas a gente olhar um pouquinho mais para ele, sobre esse discurso, como que eu poetizo esse saber, como que eu elaboro ele, entendendo o artista também, né, como uma pessoa que está fazendo essa poética, elaborando essa poética. As frases do Rancière que eu coloquei, acho que dão alguns exemplos, né? O que acontece no aprendizado da língua materna, né? Observando e retendo, repetindo e verificando, associando o que buscavam aprender àquilo que eles já conheciam, fazendo e refletindo sobre o que já haviam feito. Então, muito nessa relação da língua materna é sempre uma relação de descoberta. Então, a floresta das coisas que o Rancière coloca é no sentido de se jogar, de aprender. O autor que o Rancière usa para fazer essa análise do mestre ignorante, ele é um pedagogo do século XIX que falava holandês e estava ensinando, ele falava francês e estava ensinando para uma classe de holandeses, então eles não falavam a mesma língua e ele só tinha um texto que era bilíngue de relação em comum. E nessa discussão do mestre ignorante, ao invés de ser o mestre embrutecedor, que é aquele que se coloca como explicador e se coloca sempre num abismo de diferença entre ele e o aluno, o mestre ignorante ele está muito no sentido de que eu acompanho a descoberta do aluno. Eu vejo, né, se ele está descobrindo, eu não ensino ele, às vezes eu ensino ele algo que eu nem sei o que ele está aprendendo, né, igual a gente estava comentando, né, o não saber, que a gente tem muito discutido isso. Então, o mestre ignorante eu acho muito potente pensar a partir desse ponto. E daí a ideia de aprender e compreender, né, como atos de tradução, o Rancière usa essa frase também que eu acho interessante. Toda palavra, falada ou escrita, é uma tradução que só ganha sentido em sua contra-tradução. Então, todo momento que eu estou falando de tradução, e a tradução que não é mais a tradução tradicional, né, que eu tinha colocado antes, da melancólica, mas já uma tradução ressignificada, ela sempre envolve uma contra-tradução também. Então, eu estou sempre traduzindo com o outro, e o outro, enfim, está sempre respondendo, essa relação dinâmica, eu acho muito potente. E para finalizar essa parte da dimensão educativa da tradução, eu queria usar o Jorge La Roça de novo, só que daí para pensar a linguagem. E ele tem esse texto, Linguagem e Educação depois de Babel, que ele vai falar, então, que a língua ela pode ser considerada, e daí na educação também, a partir do mito da torre, né, da metáfora da Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela, enfim, uma história, né, que a gente pode usar nessa metáfora, de que as línguas apareceram, né, existia essa torre, a sociedade, a comunidade estava podendo utilizar, estava querendo alcançar o céu, e dentro dessa torre, então, as línguas aparecem e existe uma dispersão disso, existe uma confusão, existe um elemento ali que desestrutura aquilo que estava sendo desenvolvido. E o La Roça usa, então, essa ideia que ele chama de babélica da linguagem, essa condição babélica, para pensar, então, uma linguagem que ela afirma essa diferença, afirma essa condição babélica, que seria, então, não é pensar a língua com um L maiúsculo, né? O La Roça usa essa ideia de língua maiúscula como também subsidiária da modernidade. Então, a gente tem uma língua, um entendimento, uma relação linguística única. E o La Roça
faz essa crítica no sentido de pensar, então, que cada falante está falando uma língua particular, ao mesmo tempo que ele fala diversas línguas. Então, pensar essa diferença, essa instabilidade, né? Ele chama de pluralidade, instabilidade infinita, né? Processos que se fazem de uma forma cíclica, mas ao mesmo tempo que se refazem o tempo todo. E nesse exemplo, o La Rosa comenta que ao chamar a atenção para a materialidade da língua, a tradução ela faz então aparecer, faz consciente então essa condição babélica. Como naquelas vertentes que eu comentei, né, de uma reescrita, uma subversão, uma tradução que aparece nesse sentido, o tradutor, o educador que utiliza essa perspectiva de linguagem que o La Rosa traz, então você pode justamente afirmar essa diferença. Ele não está buscando esconder essa diferença, mas está produzindo ela, está produzindo a diferença no sentido até de entregar para essa abertura que a experiência também promove, né? Então, pensar a tradução como uma tradição que se entrega, se libera e se trai. Aí um pouco na ideia que eu tinha comentado, dialogando com o que a Silvia trouxe no chat, né? A ideia de traição vai muito com o La Rosa nesse sentido de que, então, justamente, não existe uma perspectiva única, mas existe sempre diferenças e sempre pluralidade. E daí o desafio que o La Rosa traz, que eu penso sempre no sentido da educação e educação em museus, é pensar, então, como aprender a habitar Babel de uma forma babélica. Então, não vou negar essa babelicidade, né? Essa instabilidade, mas eu vou justamente afirmar ela, vou para o lado, alguns podem chamar de lado caótico, mas eu vejo muita potência criadora nesse sentido. De novo, eu queria fazer essa mini pausa para eu tomar uma água, mas também perguntar, que agora o próximo slide vai ser sobre o terceiro ponto, que é a tradução no sentido da construção do conhecimento epistemológico, mas até agora, se mais alguma coisa apareceu da literatura ou de práticas educativas, se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Bom, eu vou seguindo, mas a qualquer momento fiquem disponíveis e estou aberto aí aos comentários. Agora, então, para falar da tradução no que seria um procedimento epistemológico, já vou traduzir essa palavra, ela vem no sentido de pensar, então, como que a gente constrói o conhecimento nesse contexto, enfim, que aqui é chamado de ciência em crise ou em fase de transição. A epistemologia, então, é um campo da ciência, que ela vai muito se interessar sobre como a ciência ou como o conhecimento é gerado. Então, posso chamar epistemologia de teoria do conhecimento, se eu quiser, nesse contexto. E a tradução ela pode aparecer nesse contexto epistemológico, eu já vou chegar nela, talvez não apareça logo de cara, mas pensar então um contexto a partir de qual elemento metodológico, qual elemento de mundo, como eu entendo o mundo, para depois eu pensar como eu entendo a educação em museus e a educação museal, ela é também um movimento que acontece na academia, né? No sentido de eu elaborar a teoria daquilo que vai ser o pano de fundo da minha análise, mas ao mesmo tempo ela é tradução no sentido de que para fazer uma tradução eu tenho que determinar critérios de demarcação para fazer uma tradução. Então, a partir de qual lugar que eu vou falar, para quem eu vou falar, em qual contexto que eu estou utilizando. Então, em qual contexto de ciência que eu estou falando aqui? Qual contexto de conhecimento que eu estou falando aqui? Como o La Rosa, que fez críticas aí ao desenvolvimento da pedagogia a partir de uma ciência moderna, essa ideia de ciência em crise, ela aparece numa outra metáfora do Nicolau Savchenko, que é pensar então a metáfora da montanha-russa como um contexto da ciência no século XXI, que é uma síndrome do loop, ele chama. E eu acho curioso essa outra metáfora para pensar nesse contexto, que é então, desde o século XIX,
existia muito essa perspectiva da subida da montanha-russa, então a gente está subindo, a gente vai chegar num lugar, sabe? A gente vai dar conta da natureza, a gente vai dar conta de tudo, a gente, sabe, tem a possibilidade de chegar onde a gente nunca chegou, um lado, entre aspas, otimista até, e depois uma queda súbita, que a gente começa a perceber, sabe, esse movimento da tecnologia se desenvolvendo. O Nicolau Shevchenko traz enfim, a Revolução Industrial e as revoluções consequentes, de que essa queda súbita a gente começa a mudar o sentido, né, da subida para a descida, mas depois vem o loop. O loop é onde a gente perde todas as referências, e daí é o momento de que eu fico pensando, quando eu vejo um ícone de salvar, que tem um disquete, quem que vai entender isso daqui a pouco, sabe? Quem nunca viu um disquete, uma coisa que não faz muito tempo que já existia. Então, essa relação da avanço e da reformulação da tecnologia e da ciência, ela está indo para um campo que a gente já perdeu o controle, a gente não sabe mais para onde ela vai. E a síndrome do loop seria nesse contexto de que a gente pode se perder, né? Essa ciência em crise. Ao mesmo tempo, uma outra tradução dessa ciência em crise, acho que pode ser considerada como uma ciência em fase de transição, que eu gosto do autor Boaventura de Souza Santos, que ele comenta muito essa relação, então, de uma perda generalizada dessa confiança epistemológica. Então, a gente tem muitas perguntas que foram aparecendo e que elas deixam de ter uma resposta muito concreta ali. Muito... enfim, a gente sempre teve perguntas e as perguntas sempre mobilizaram, né, o desenvolvimento da ciência. Mas nesse contexto, o Boaventura está colocando de que chegou um momento que a gente tem vários becos sem saídas. Eu vou dar o exemplo da matéria escura, ou da matéria negra, ou buraco negro. Depois o Boaventura cita, né, a física como um sentido disso, que a gente chega num ponto que a gente só tem hipótese, a gente só tem imaginação, mas a gente já não sabe dar resposta para aquilo, talvez porque a gente tenha que reformular toda essa estrutura de pensamento que a gente tem. Só para comentar, então existe subsidiar à modernidade essa ideia de leis determinantes que construíam um mundo material, estático, mecanicismo, né? Isso era o que vinha sendo desenvolvido, se for pensar na ideia da subida, né, da montanha-russa. E o Boaventura cita alguns exemplos que seriam rupturas desse paradigma da ciência moderna, que eu acho também exemplos simbólicos, que é o Einstein, por um lado. A partir do Einstein, a gente já não entende mais que existe uma simultaneidade universal. A teoria da relatividade dele quebra com alguns parâmetros da ciência moderna, por um ponto de vista. E a física quântica, né, no Werner Heisenberg, o princípio da incerteza. Então, uma outra ruptura do paradigma seria para o Boaventura a ideia de que a gente não tem mais sujeito e objeto, a gente tem mais uma distinção, a gente sempre tem um contínuo entre os dois, a gente sempre tem uma relação. Eu vou observar o objeto, no princípio da incerteza, que é no campo da física, eu estou interferindo naquele objeto, no momento que eu observo ele. E são possibilidades aí de a gente ressignificar esse contexto que seria de uma desconfiança metodológica. E também pensar a partir de qual contexto de ciência que a gente está debatendo ou construindo, né, conhecimento. Eu utilizei na minha pesquisa a ideia de pós-modernidade para pensar então um tipo de sociedade. Não é todo mundo que concorda, não é todo mundo que se coloca nesse sentido, mas eu penso que foi uma metáfora, né, da pós-modernidade, e o Bauman é um dos exemplos, né, para trazer a modernidade quanto modernidade líquida, também uma metáfora, né? E o David Harvey que vai falar então nessa mudança, né, uma reflexão sociológica sobre essa mudança do moderno para o pós-moderno. Então a gente vê nessas discussões muito uma ideia de fragmentação, de indeterminação, uma desconfiança pelos discursos universais. No exemplo da análise do David Harvey, os modernistas, eles tinham nessa perspectiva, e modernistas também envolve os artistas, né, os vanguardas, como sempre produzindo, sempre destruindo para criar algo, sempre, né, se promovendo a fazer um discurso, algo que afirma, algo que, né, se coloca.
E no exemplo da modernidade líquida, do Bauman, acho interessante também pensar esse declínio da ilusão moderna, né? Mas também uma relação que eu acho que ainda aparece em vários contextos que a gente está atuando, que é uma privatização das tarefas e dos deveres modernizantes. Isso era, enfim, está sendo colocado de uma certa forma, que é a discussão do privado que está colonizando o espaço público. E a resposta do Bauman seria justamente a gente poder fazer um contraponto, né? Fazer uma discussão a partir desse lugar, né? E o Bauman, nesse exemplo, ele usa esse contexto para falar justamente muito como o mercado aparece em várias situações, uma posição crítica, mas uma resposta que a gente tem, talvez seja, ponto de partida seria essa crítica. A gente ainda não sabe onde vai chegar, o que essa pós-modernidade queria dar conta, o que ela significa, mas existem esses indícios, essas percepções que eu acho que ela representa muita coisa nessas vivências que a gente tem. Por exemplo, na educação, o Bauman usa o exemplo da ideia de um mercado do conhecimento. Então, como no desenvolvimento do capitalismo, no desenvolvimento da sociedade moderna, a educação acaba aparecendo como uma commodity, conhecimento como uma commodity, como algo que eu preciso adquirir, comprar, né, no sentido até de financiar. E no sentido da arte, eu acho também significativo como um questionamento que eu achei muito relevante do Bauman, que é essa, entre aspas, desaparecimento das vanguardas no contexto contemporâneo. O que ele quer dizer, como David Harvey falava, que os modernistas destroem para criar, os vanguardistas eles sempre afirmavam um discurso, sempre, né, se colocavam como uma posição ideológica, enfim. Enquanto e eram de uma certa forma também, como que a gente pode chamar de totalizante, né? Discurso universal. Então toda arte deve ser, sabe, expressionismo abstrato, toda arte deve ser impressionismo. A partir da minha prática artística eu consigo levantar enquanto até um manifesto, uma prática que várias vanguardas desenvolveram. Então eu me coloco, afirmo aquilo que eu faço e de uma certa forma afirmando o meu, eu afirmo de todo o resto, me posiciono também. Só que com esse desfalecimento aí das vanguardas, na discussão que o Bauman traz, a chave ela aparece em outro lugar, muito mais específico dos espectadores. Então, a gente está fazendo outro tipo de discussão relacionada com isso, mas o espectador ganha, por outro lado, um espaço, ganha um reconhecimento. Então, essa arte ela pode ser significada, ela pode ser apropriada pelo espectador. Então, acho que também é pensar sempre esses contrapontos, nessa contratradução. Então, se a pós-modernidade, em alguns casos, ela dá um sentido privado, individualista para algumas situações, por outro lado, a gente percebe outras coisas que aparecem como espaço de resistência. Daí eu coloquei a frase do David Harvey, que eu também acho significativa, que é: o único papel que resta ao historiador, por exemplo, é tornar-se, como insistia Foucault, um arqueólogo do passado, escavando seus vestígios, como Borges o faz em sua ficção e colocando-os lado a lado no Museu do Conhecimento Moderno. Então, pensar como que eu vou construir conhecimento, elaborar, né, essa leitura, essa narrativa da história, né, que eu já estava usando outras perspectivas do Benjamin, por exemplo, como que eu então elaboro um conhecimento a partir dali. E o Harvey usa a metáfora, outra metáfora, né, do Michel Foucault, da arqueologia do saber, para justamente pensar então esse contexto de que se não existe, né, uma leitura única, totalizante, a gente, através desses fragmentos, através dessas outras relações, a gente consegue construir um tipo de reflexão, enfim, para os nossos dias de hoje. E entrando mais uma ideia metodológica, olhando para o contexto de caos que eu havia colocado como a roça, eu, nessa pesquisa, utilizei o autor Paul Feyerabend, que é um filósofo da teoria do conhecimento, um filósofo de Viena, se eu não me engano,
e que ele tem um texto chamado Contra o Método, que eu acho muito relevante nas discussões de epistemologia, que ele fala, olhando para a própria ciência, a gente identifica que não existe uma só ciência também, existem vários tipos de ciência, e em muitos momentos a ciência e os cientistas precisavam, para construir um conhecimento, serem contraditórios. E quando ele quer dizer com isso, ele usa o exemplo do Galileu Galilei, quando antes dele a gente tinha uma perspectiva de universo, uma perspectiva de ser humano, de que a Terra era o centro do universo. E como que eu faço? Nesse contexto de pessoas que vivem as suas vidas e querem construir conhecimento a partir disso. E existem muitos conhecimentos que foram construídos antes nesse período de que a Terra era o centro do universo. Não quero desconsiderar o que veio antes, mas o que o Galileu teve que fazer foi pensar a partir de um outro lugar. Ele teve que fazer uma coisa que era uma contradição. Ele falar que o Sol era o centro da onde a gente está. Ele pensou uma coisa que para muita gente era um absurdo. Ele teve um pensamento que, por um lado, ele não era científico, e hoje a gente olha para o Galileu como uma referência da ciência, enfim. Então, o Paul Feyerabend, ele fala que todo o desenvolvimento da história, ela também se dá através de complexidade e através do caos. E no Contra-Método ele se coloca como um anarquista epistemológico. Eu acho isso também bem simbólico. Que é pensar, então, que a academia ela tem vários pontos de vista. E, ainda assim, para além da academia, existem outros pontos de vista. E o que o Paul Feyerabend fala é que o ponto de partida para a gente analisar, para a gente fazer uma reflexão teórica, uma reflexão epistemológica, é de que todo ponto de vista vale, todo ponto de partida vale, como início de uma questão. E para a gente ampliar essa eficácia, se eu for querer usar essa palavra que ela é um pouco problemática, mas se eu for querer usar assim, potencializar a minha pesquisa, eu preciso, então, fazer o que ele chama de metodologia pluralista. Então, eu não fico num ponto de vista só, não fico numa categoria, num paradigma só, mas eu utilizo avaliações teóricas e analiso elas em contraste. Então, o que ele está querendo chamar aí a atenção é para que todas as metodologias ela tenham um limite delas. E mesmo essa ciência dominante que a gente está sendo criticada, e o Paul Feyerabend é um dos caras que faz isso, ele está querendo também chamar a atenção de que se todas as metodologias têm seus limites, eu não vou me abdicar de todas elas e, enfim, ir para o relativismo, mas eu vou considerar elas em seus contextos, em seus critérios de demarcação. Então, muito indo para a linha da tradução que eu estou apontando. E para finalizar, o Paul Feyerabend, ele coloca uma situação, ele faz um relato de quando ele estava na academia, né, nesse debate acalorado dos cientistas, e em várias situações, ele se colocava como uma recusa de assumir uma posição única. Eu acho que isso é exemplar para uma prática ainda mais educação museal e uma ideia de mediação, né, que a gente também vive usando esse termo, de que quando eu estou me relacionando com o outro, quando eu estou me posicionando, invariavelmente eu estou assumindo uma posição que não é a minha, mas ao mesmo tempo eu não assumo ela de uma forma total, mas eu assumo ela de uma forma pontual, e ao mesmo tempo, como eu não estou, como eu posso, nesse exercício do Paul Feyerabend, como eu estou me recusando a assumir uma posição única, então estou afirmando assumir uma posição plural. Então, estou afirmando assumir pontos de vista que são contraditórios, que são, né, diferentes, usando a ideia da diferença também, né? Então, para finalizar esse trecho, que é onde aparece a palavra tradução, para falar da epistemologia, mas eu faço esse diálogo com os Slavoj Zizek e Boaventura de Souza Santos, que eu comentei em outros contextos aí, mas o Zizek ele usa uma metáfora para falar, então, da elaboração do pensamento, da construção de conhecimento, que é a visão em paralaxe. E a paralaxe ela é um fenômeno da ótica,
e ela acontece quando a gente muda um ponto de vista. Um exemplo mais sutil é quando eu levanto meu dedo na minha frente, eu estou observando com um olho, fecho o outro, e quando eu inverto e faço posição com o outro olho. E quando eu faço essa mudança de olhares, o objeto que está na minha frente, ele muda de posição. E pode parecer uma coisa simples, uma coisa boba, só que essa paralaxe ela é um fundamento para até a astronomia fazer cálculo de distância da Terra em relação àquele objeto que está sendo observado. Então, um exemplo, eu estou observando a estrela X do ponto de vista de agora. E daqui a um tempo a Terra ela vai estar em outra posição e ela vai ser observada de novo, essa estrela, e existe uma mudança aparente daquele objeto. É o mesmo objeto, mas tem uma mudança aparente. E essa mudança de ponto de vista significa, então, se eu estou traduzindo nesse contexto, significa que eu estou complexificando. Eu não consigo determinar a minha distância, né, seja da Terra com aquele objeto, a partir de um ponto de vista único. Ele é limitado. Então, nessa visão em paralaxe, eu preciso mudar meu ponto de vista para criar justamente algo um pouco mais próximo daquilo que seja, né, essa distância. E daí o Zizek usa esse termo visão em paralaxe para falar o real, então, e o real, ele, de novo, né, tá subsidiado aí pela psicanálise, ele está na mudança de um ponto de vista ao outro. Ele chama isso de lacuna paralática. Então, significa que a minha posição aí, que o Paul Feyerabend fala, não está uma posição só, uma posição única. Eu acho interessante a visão em paralaxe para colocar que a verdade, né, se a gente for usar o termo tradicional, mas o real, ele está na mudança de um ponto de vista para o outro. Então, um ponto de vista só, ele já está limitado por si só. Ele é uma totalidade que encontra vários limites. Eu preciso sempre me colocar nessa relação, nesses saltos paraláticos, que ele sempre envolve algo que eu não sei também, né? Algo que eu desconheço, que eu não consigo nomear, mas é um salto, é uma mudança. E o Boaventura de Souza Santos, utilizando aí a ideia de construir conhecimento a partir daquela ciência em transição, ele pensa que faz uma crítica, né, como eu estava colocando, ele tem uma relação entre sociologia da ausência, sociologia da emergência, para pensar então como a gente constrói o conhecimento a partir de agora, mas eu acho muito bonito até a ideia de tradução que o Boaventura usa. Ele fala, então, ao invés de propor uma teoria geral, se a gente sempre encontrou essa limitação de que uma teoria geral ela não dá conta de tudo, né, como o Paul Feyerabend coloca, todo ponto de vista ele é limitado, a gente não propõe mais uma teoria geral, mas a gente propõe uma articulação entre os saberes que já existem, procedimento de tradução. O procedimento de tradução para o Boaventura ele está numa relação que o Paul Feyerabend ele também deixa implícito, mas eu queria dizer, a própria academia ela é um ponto de vista só, e os povos originários e as relações, os pensamentos que estão a partir do Sul, né, o Sul epistemológico, né, as ideias das epistemologias do Sul, elas aparecem, mas numa relação tradicional, tudo fica invisibilizado a partir da academia. A academia é a dona e detentora de todo saber. Mas essa relação de procedimento de tradução, não só a gente entende a academia como uma complexidade, uma pluralidade, muitas vezes contraditória em si mesmo, a gente vê a possibilidade, então, de igualar o pensamento que está fora da academia com dentro da academia. E a articulação de saberes, eu acho isso bonito também, porque a gente não está, de novo, caindo ou podendo cair numa ideia totalizante da coisa. Então, eu vou falar aquilo que deve ser o conhecimento, ou falar aquilo que deve ser a ciência. A ideia de educação museal que a gente vem debatendo, eu acredito muito na articulação entre esses saberes. Eu acredito que a gente não vai dar uma resposta de uma teoria geral da educação museal. A minha provocação aí para os educadores museais que estão comigo é pensar, então, o procedimento de tradução como articulação. E só para finalizar aí a frase que o Boaventura coloca, que eu copiei, o trabalho de tradução é o procedimento que resta para dar sentido ao mundo depois de ele perder o sentido e a direção automáticos que a modernidade ocidental pretende conferir-lhes ao planificar a história, a sociedade e a natureza. Então, a tradução para o Boaventura, ela está no movimento, numa articulação entre esses saberes. E eu acho que
construindo esse mapeamento, essa cartografia do que seria essa ciência a partir de um viés de tradução, um viés, né, de articulação desses conhecimentos, eu acho que então dá para resumir que a tradução parte dessa leitura de um texto, né, porque a tradução vem de uma relação muito mais literária no início, ela aparece no procedimento educativo, ela no procedimento literário ela culmina numa criação de um texto novo. Então é sempre uma produção autoral. No procedimento educativo, então, esses aspectos da incerteza, né, da contingência, essa relação do sujeito com o fenômeno, elas vão se construindo enquanto uma partilha desses saberes, enquanto uma comunicação de saberes. E o pano de fundo dessa discussão é pensar, então, uma multiplicidade para a elaboração desses conhecimentos. A tradução enquanto multiplicidade, a tradução enquanto diferença, a tradução enquanto formulação de cosmologias, igual Paul Feyerabend usa, que é, então, usando a palavra que eu usei agora há pouco, né, da cartografia, eu elaboro, então, mais ou menos, constituo um mapa, uma relação desses conhecimentos e faço uma leitura, faço uma proposição a partir daquilo que ela é a partir desse momento, a partir desse ponto de vista, a partir dessa situação. Ela é contingente, ela é demarcada nesse território. É mais ou menos por aí que eu queria finalizar essa parte mais de conteúdão pesado. E para quem tiver interesse na minha dissertação, o ponto seguinte dessa discussão seria então a análise das perspectivas históricas da educação em museus. Daí só para citar mesmo, não quero entrar muito nisso, mas se alguém quiser fazer alguma questão, fique à vontade agora para o final do encontro. Que eu faço como o Zizek tem num texto dele, pensar então não uma hierarquia do conhecimento, da construção desse conhecimento, não é algo que se desenvolve e, enfim, ele vai se desenvolvendo no sentido de aumentando, né, de criando, de uma expectativa de uma construção melhorada, mas ela é um itinerário. A gente passa por esses pontos, a gente vai de um ponto para o outro, não quer dizer que ele seja melhor que o outro, mas a gente vai, enfim, caminhando por esse itinerário. Daí o ponto de partida nessa análise é a Política Nacional de Educação Museal que eu comentei, então o ponto de vista do presente. Eu acho que olhar a partir da PNEM, toda a história que aconteceu da educação museal é um ponto de vista. Eu podia olhar a partir de outros pontos de vista, mas eu acho interessante porque é justamente na educação museal e na PNEM a gente tem a ideia de que o campo está em consolidação. Então, se o campo está em consolidação, muita coisa pode ser feita também. Então, posso chamar dessa forma. Daí a primeira parada é pensar, e eu vou agora citar todas, só para não entrar muito em detalhes, mas pontos de vista que a gente pode olhar para a educação em museus, por exemplo, a partir da memória, que pode ser um campo de tradição e um campo de contradição, a própria cultura visual, a ideia da mediação, a linguagem, a hermenêutica, a museologia, a história da arte e a relação dos públicos com o museu e os espaços de educação formal, não formal, etc., pensando interesse dos públicos e o território da educação nesses espaços. Essa é mais ou menos a análise que acontece nessa dissertação, que depois eu posso ou enviar para vocês aqui no chat, ou vocês depois conseguem facilmente achar com o meu nome e o nome da dissertação, que é, para finalizar aqui, está na primeira parte aqui, procedimento de tradução como fundamento da educação em museus de arte, na dissertação da UFSCar Sorocaba, publicada em 2019. Para quem teve interesse, eu citei algumas coisas nessa apresentação, eu coloquei aqui nessa última página, mas tem tantas outras que estão em diálogo nessa pesquisa, nesse debate, e agora eu queria ouvir se alguém achou alguma coisa interessante, se eu comentei alguma coisa que vocês já tinham ouvido falar, alguma coisa que foi nova, alguma coisa que vocês querem contestar, fiquem à vontade. Acho que é um momento bacana para isso.
Eu só queria te parabenizar, foi muito bacana. Abre igual eu falei no começo, abre uma porta, abre uma janela para nós aqui, muito interessante, seu trabalho. E você está de parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço. E depois, se quiser entrar em contato com a dissertação ou depois me contatar, eu sei que você tem meu contato, mas quem não tem, eu coloquei no início da apresentação, tem meu e-mail, posso repassar depois. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta. Sua pesquisa foi investigar historicamente como se deu essa atividade de tradução na educação museal? Isso, eu coloquei o nome, o procedimento de tradução como fundamento da educação em museus, porque eu, por um lado, debato a tradução e daí eu olho para desenvolvimento da educação em museus e eu relaciono com esses termos da tradução que eu utilizei aí. Sim, e como que você vê isso historicamente? Então, historicamente, como eu comentei que aparece depois na continuidade da pesquisa, ela, num exemplo que eu vou trazer, numa análise, por exemplo, da museologia, que é um contexto que a gente vê nos museus. Pode ser a história da arte, pode ser o campo da memória, o campo da cultura visual, mas vou dar o exemplo da museologia. O museu, num momento anterior, no momento tradicional, né, quando ele estava se desenvolvendo, enquanto identidade, né, de uma instituição, ele pode aparecer como, na prática, uma educação que acontece, por exemplo, numa catedral, um lugar que você não pode falar, uma museologia que está ali para exibir os objetos que são consagrados, que são cânones. Então, os visitantes ou os educadores não podem nem falar, nem se expressar. Digamos assim, o curador é o cara que detém o conhecimento. Enquanto outras museologias mais que vão desenvolvendo esse tipo de processo, elas influenciam, então, procedimento, uma prática educativa nesse contexto de olhar só para a museologia. Então, por exemplo, uma museologia preocupada com uma museologia social, ela também olha para uma museologia que está interessada nessas narrativas dos visitantes, ou mesmo de um museu que deixa de ter a própria instituição entre paredes, né? Pensa no museu descentralizado. Eu gosto do exemplo do Museu das Emoções, no Rio de Janeiro, como um exemplo disso, que é pensar, então, as comunidades que foram removidas e é construída, assim, elaborado o museu a partir dessas emoções para justamente contar essa narrativa que está sendo apagada. Mas não é um museu que existe de portas e paredes, é um museu que está enquanto ideia, enquanto engajamento. Daí, nesse exemplo que eu trouxe, né, de uma museologia que influencia a educação, é um exemplo, mas a própria história da arte também pode dar esse exemplo, né, de uma história modernista, né, uma pedagogia modernista, e de uma pedagogia mais contemporânea, que vai muito mais uma ideia dos propositores, uma ideia engajada, né, uma relação. Acho que esse é um exemplo dessas questões que aparecem nessa análise histórica da educação dos museus. Ok, obrigada. Pessoal, eu queria reforçar, se alguém quiser escrever alguma questão no chat também, se não estiver confortável em falar, pode compartilhar aí no chat que a gente lê. Oi, Tiago. Olá. É a Silvia Arruda, tudo bom? Tudo bem. Olha, eu queria fazer uma retratação pública aqui. E você me enviou a dissertação super gentilmente para ler, que eu te pedi há um tempão atrás. E ela está guardadinha ali para eu ler. Eu não li, confesso, mas parece que foi muito melhor eu esperar a sua tradução verbal, visual aqui feita agora, porque ao vivo em cores é muito melhor. Então, parabéns. Estou de queixo caído, estou sempre na torcida por você e agradeço a gentileza de ter me citado no comecinho da dissertação. Aquilo foi a única coisa que eu li, já fiquei impactada, eu fechei e não li mais. Obrigada, Thiago, parabénsão, viu? Obrigada. E também quem tiver essa oportunidade se tiver interesse de ver a dissertação, como
a Silvia estava comentando, ela foi em 2019, então a gente já está num outro contexto, a gente passou para 2020, né? Não sei como, mas a gente passou. Então, pensar a tradução nesse outro contexto, o que seria, né? O que a gente pode fazer a partir de agora. Eu trouxe questões que não necessariamente estão ali nessa dissertação, mas estão comigo, então eu acho que é isso, é como se fosse a pesquisa viva, né? Ela está sempre em mutação, e obrigado pela devolutiva. Tiago, queria parabenizar pela parte que eu vi da sua apresentação, muito bacana, muitos autores importantes. E o Rancière já tinha ouvido muito pessoal de cinema abordando, né? Falando de Rancière, muito legal. Você retoma uma coisa que traz luz a alguns pontos muito interessantes. Então, agradeço isso imensamente e até fiquei com uma gotinha assim de quando você pontuou agora essa questão, né, no pós-pandemia, como o que pode vir a ser, né, e essa própria relação de museu e público, como que é essa experiência do usuário, né, que antes era no tete-a-tete, no objeto em si ali e o mediador também estando junto nessa possibilidade de tradução em comunidade, e agora, né, como que é nesse novo espaço, nesse novo ambiente onde são novas condições para a fruição desse objeto, né? Então, fica aí minha gratidão, fica uma pontinha de questionamento, né? Ou de uma esperança que a gente possa descobrir ainda coisas novas. Né? Uhum. Eu quero comentar o que você colocou, né? Que está inspirada na... Obrigada. Eu queria comentar no sentido de pensar essa questão das tecnologias. O exemplo de hoje é um bom exemplo de que a tradução e a contra-tradução, né, sempre está numa relação de uma resposta, de algo que acompanha aquilo que eu estou elaborando, até como elemento discursivo. Eu acho que a tecnologia e o movimento que a gente tem aí de outras possibilidades de encontro, ela pode não ser bacana no sentido da gente não ir para o espaço e estar lá no tete-a-tete, igual você comentou, mas ela também permite outras coisas. Então, eu acho que sempre implica essa dupla via, né? Sim, coisa de ganhos e perdas, né? Tem um ganho muito grande também na possibilidade de novos públicos, né? O quanto que isso atinge, né? Que antes estava restrito ao espaço, ao território, né? Então, algumas fronteiras também, agora não, né? Isso se expande numa outra comunidade, né? Isso é muito bacana. Mais alguém, gente? Teria alguma questão? A gente está caminhando já para os minutinhos finais. Tivemos aí, queria agradecer aos comentários aí do chat, agradecendo e elogiando a apresentação. Quer comentar mais alguma coisa, Thiago? Como encerramos? Acho que eu preciso também agradecer, não no sentido da necessidade obrigatória, mas porque eu não tive tempo de fazer isso no início. Acho que eu estava nervoso para começar a fala. Não é fácil. Eu comecei ainda sem voz, né? Sem áudio, como falei, na questão da tecnologia. Mas eu queria agradecer o convite, a possibilidade de estar compartilhando isso nesse espaço, nesse momento, nesse local que é virtual. Queria agradecer imensamente a Samantha
Você viu, Samantha, que o que eu apresentei tem a ver com o que a gente vivenciou. Eu vi que você mandou uma mensagem no chat, então isso está comigo ainda, né? Eu levo enquanto a minha prática. E todo o CCBB, com esse programa do Transversalidades, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo, tenho acompanhado a programação, muita coisa bacana e relevante para o momento. E fico muito feliz de estar participando, de poder estar no meio dessa turma toda. Poxa, nós que agradecemos, Thiago. Acho que foi um encontro muito, muito bonito também de ver quantas possibilidades a gente tem aí nessa tradução das traduções todas no ambiente museal, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos e todas. Foi um prazer tê-los conosco. Queria reforçar que esse encontro Transversalidades vai ser disponibilizado integralmente nas redes sociais, no canal do JACA, Centro de Arte e Tecnologia, e no ccbbeducativo.com. Nós temos também um trabalho de tradução desse encontro, que é a produção de um relato, ou seja, um comentário também sobre a experiência de estar aqui juntos. E o que eu vou escrever, queria convidar vocês também para verem as outras programações que estão lá no nosso site. Nós também reforçamos o convite, se vocês quiserem participar das nossas ações online, visitas às exposições das 4 praças, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Brasília. Temos aí muitas exposições em cartaz, que a gente está experimentando mesmo essas traduções possíveis e inventando jeitos novos de olhar para essas obras, olhar para essas exposições no ambiente virtual. Então, encerramos hoje mais um encontro bonito desse. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Espero poder revê-los em breve.